Olá pessoal, eu sou o chefe Beto Oliveira e hoje você vai aprender comigo a fazer pão de torresmo. Essa receita ela foi a queridinha da semana. Entre duas hipóteses que a gente deu na internet, entre risoto e pão de torresmo, essa foi escolhida por você. Então não teria como não deixar de explicar e mostrar a técnica que está embutida nessa preparação de um simples pão de torresmo. Todas as vezes que a gente trabalha com panificação, porque isso aqui não deixa de ser um processo de panificação, eu sempre gosto de lembrar que é importante a gente ter alguns tipos de materiais que são de fácil acesso, baratos, mas que ajudam muito a gente na hora de fazer um pão. Fouet, tigelas como essa que eu tenho aqui na minha frente, uma balança simples que custa R$30 no mercado, R$39, se eu não me engano, que eu paguei dias atrás, copos medidores, copos medidas, rolo de massa. Tudo isso é importante que a gente tenha para que a gente consiga fazer uma panificação caseira, mas com um pouco mais de conforto, certo? Então vamos lá. Pão de torresmo, ele é simplesmente um hit, né? É um pão delicioso para comer aos finais de semana, acompanhar uma cerveja robusta. Eu acho delicioso na hora da gente beliscar numa roda de amigos, num grupo de pessoas, em família, enfim, é um pão extremamente versátil. Como tudo que eu falo, gente, tudo está embasado em técnica. Então, para que isso aconteça, né, que é o processo do quê? De fermentação, que é a técnica que está imbuída dentro do processo de panificação, a gente precisa de basicamente algumas dicas. Que é o quê? 3 ingredientes que a gente utiliza para fazer a nossa esponja, além da farinha de trigo, que é o líquido escolhido para a sua receita, que no meu caso, nesse pão, é a água, o fermento biológico fresco ou o fermento biológico seco. Só que de um para o outro, a gente precisa fazer uma equivalência de peso. O fresco, você vai usar 3 vezes mais a quantidade de seco. Se na receita pede fermento biológico seco 10 gramas, você vai ter que usar, e você quer substituir, não quer usar o seco, ou não encontrou o seco, e quer usar o fresco, você vai usar então 30 gramas do fresco. De fresco para seco, da mesma forma, você vai subtrair da quantidade. Chefe, qual que é o benefício do fermento? Tem diferença de seco para fresco? Além do aroma, na minha opinião, nada mais muda. Então o pão, quando é feito com fermento biológico fresco, é o pão que a vizinha sente o cheiro. É aquele pão que vai embora, atravessa o portão, porque ele tem mais aditivos, então realmente ele é mais vivo. Então, tirando isso, que é aquele cheiro que domina o ambiente, os processos de fermentação são parecidos, são muito semelhantes. Então o que eu vou colocar aqui no meu bowl? Todo o fermento, o líquido, que no meu caso é água, que na sua receita de pão poderia ser leite, o açúcar, se na sua receita tem açúcar, você coloca nesse momento aqui. E a temperatura desse líquido, se você quer um processo rápido de fermentação, você pode trabalhar com ele morno. Agora, se você quer um processo de fermentação lento, aí você vai trabalhar com água em temperatura ambiente ou até mesmo gelada. Eu estou trabalhando com água em temperatura ambiente. Isso aqui já me dá a base da minha esponja. Então são os 3 ingredientes primordiais: o líquido, o fermento e o açúcar, né? Que ele também me ajuda no processo de fermentação. E para se montar a esponja, eu já tenho medido a minha farinha. Eu vou colocar cerca de 30% da quantidade de farinha da minha receita nessa base líquida. E vou mexer. Ele tem que ficar, pessoal, numa consistência como se fosse de panqueca, crepe.
Então é uma massa, ela tem que ficar cremosa, meio bem úmida, né? Porque é um creme. Se você olhar, prestar atenção, ó, isso aqui é a consistência ideal para se ter um processo de fermentação para que aconteça a esponja. A esponja não está feita, ela precisa de tempo para fermentar. Ela chama esponja porque ela cria bolhas e ela estufa, então ela praticamente vai dobrar de volume. O que eu faço agora? Eu fecho isso aqui com um filme plástico ou tampo com um pano limpo que você só utiliza na cozinha e deixa num lugar mais quentinho da sua cozinha. Isso se você quer fazer uma fermentação mais rápida. Ok? Vamos então cobrir e deixar descansando por cerca de 15 a 20 minutos. Bom, pessoal, passou-se os 15, 20 minutos. Vai depender muito da temperatura que você tem na sua casa, né? Esse tempo. O importante é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Que eu tampei, né, com filme plástico e o processo de fermentação aconteceu. Agora eu posso chamar isso de esponja. Não sei se a câmera conseguiu pegar, ela até, tá vendo? Ela explode. Isso demonstra que esse fermento está extremamente vivo e que seu pão vai dar certo. Então isso é excelente. Eu falo que o processo de esponja, além de lhe dar mais maciez no seu pão, ele garante que o final do processo você vai ter um pão bem feito, fermentado. Porque se aqui isso não acontecer, se você abrir o seu bowl depois de um tempo de 20, 15, 20 minutos e isso não estiver acontecendo, para, joga fora e começa de novo. Porque aquele fermento ou está estragado, ou você utilizou alguma base muito quente que matou o teu fermento. Enfim, são vários índices que fazem com que você não aconteça esse processo de fermentação. Bom, então é isso. Não se deve tirar a esponja da vasilha que você começou o processo. Então o ideal é você montar a esponja e dar sequência na sua receita no mesmo lugar. Então o que eu vou colocar aqui agora? A manteiga, o ovo, vou misturar e o sal eu só coloco ele agora, mas misturado com a minha farinha de trigo. Por quê, chefe? Porque o sal, ele mata, onde ele cai aqui na fermentação, ele mata aquele fermento. Porque o pH do sal é extremamente ácido e o fermento tem uma delicadeza muito grande. Então, o ideal é você misturar o sal aqui nessa base de farinha para que ele entre aqui fragmentado em doses homeopáticas. Então, nós vamos colocar a farinha aqui e nós vamos mexendo. Posso pôr a mão? Eu prefiro que não. Eu falo que mão de padeiro é mão limpa, não é mão suja. Eu prefiro mexer o máximo que eu puder com a colher e depois eu venho com a farinha, com a massa na minha bancada. Eu vou adicionando farinha aqui, gente, até ela desgrudar do meu bowl. Posso fazer numa batedeira que seja planetária, com gancho? Pode. É uma massa que aceita muito bem uma batedeira planetária com o gancho, tá? Continuo aqui colocando a minha farinha e mexendo. Uma dica para vocês, gente, quanto menos se você quer um pão macio, né, com tipo caseiro, quanto menos a gente mexer e sovar essa massa, mais macio ele fica. Então, se eu quero um pão com casca, ele precisa ser sovado, eu preciso desenvolver o glúten, né, contido na farinha de trigo. Eu vou continuar colocando a farinha, vou deixar um pouquinho aqui, sem colocar. Na receita são 600 gramas. Tá vendo que ele já soltou do bowl? Então é o momento de eu tirar isso daqui.
Esse pouquinho de farinha eu vou colocar na minha bancada. Vou colocar a minha massa aqui e eu vou sovar. Esse é o movimento de sova. Eu giro com uma mão e empurro com a outra. Quem aperta a minha massa é essa área da mão e não a ponta dos meus dedos. Quando eu falo que mão de padeiro é mão limpa, é isso aqui, ó. Tá vendo que a minha mão, ela tem pouco, não tem massa grudada, ela tem farinha só. Porque uma vez que eu encho, meu dedo fica gordo de farinha, de massa, eu perco a sensibilidade e eu perco a noção de textura dessa massa. Então aí eu vou perder um dos meus sentidos que para mim é fundamental na panificação, que é o tato. Eu vou sovando. Como eu disse, esse é um pão que nós estamos aprendendo, é um pão de torresmo, e ele não é um pão de sova, ele é um pão que eu preciso só misturar os ingredientes para a gente ter uma massa bem feita. Tá vendo que agora ela começa a grudar, é essa a ideia. E eu vou trabalhando nessa massa, nesse formato, ó, e rasgando ela. Eu vou ficar aqui mais ou menos fazendo esse movimento, tira ela da pedra, por mais ou menos 15 minutos. Depois de você rasgar praticamente 15 minutos, ela vai soltando da pedra. Eu falo que a gente sempre tem que ter um pouquinho de farinha de trigo para a gente concluir, né, a nossa massa, porque não é tão cartesiano assim, né? A gente trabalha com ovo, os ovos a gente não está trabalhando com gramagem, mas sim com quantidade, né? Eu falo um ovo, eu não estou falando 60 gramas de ovos, né? Então isso dá uma diferencinha. Qual que é um segredo de uma massa bem feita? Além da sova que você deu, que é esse processo de rasgar, para você ter isso aqui, ó, que chama ponto de véu. Você tira um pedacinho da massa e você tem uma massa que fica transparente, ó. A outra dica, né, é você ter uma massa que ela gruda no teu dedo, ó, mas ela não gruda na bancada. Não é engraçado isso? Ela gruda no meu dedo. Ó o meu dedo sujo de massa. Mas na bancada ela não gruda. Esse é o teu time para parar de colocar farinha. Porque você fala, meu pão não dá certo. Ele não dá certo também pode ser pelo excesso de farinha que você coloca. Porque você quer ficar com a sua mão limpinha. E na verdade a mão nunca pode estar extremamente limpa. Limpa que eu digo com resíduo de massa. Mas a bancada, ela tem que estar absolutamente limpa e sem nada grudando. Esse é o segredo. Isso é o momento que eu paro de fazer o movimento de sova. Pessoal, aí sovou todo o processo, eu vou deixar ela descansar nesse bowl com um pouquinho de farinha. Vou pôr o filme plástico ou um pano limpo por 15 minutos, que é o tempo que eu preciso para que esse glúten descanse e a minha massa não fique elástica quando eu abro e volto a massa. Isso é porque tua massa provavelmente não descansou o tempo suficiente para que esse glúten não crie essa elasticidade que é natural em função da sova. Então, daqui 15 minutos a gente volta e nesse tempo é o tempo ideal para você aprender algumas dicas sobre cocção de legumes ou cozimento de legumes. O chefe Fernando Lourenço vai passar essas dicas para vocês, como que você consegue cozinhar bem legumes com cor e textura ideal. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando da receita do pão de torresmo. Tá? Agora é a hora das dicas do chefe. Hoje nós vamos dar uma ajudinha para vocês aí a ter um legume com a coloração mais viva, que ele fique mais bonito visualmente, tá? Então vamos usar aqui a vagem,
e a cenoura, tá certo? Água fervente. E na minha água eu coloco somente sal e vinagre. O vinagre é um ácido, né, que a gente usa para cozinhar legumes de coloração verde, alaranjados, tá certo? Se fosse brancos, nós usaríamos o bicarbonato para manter deixar ele bem branquinho mesmo, tá? Mas uma das outras dicas é água gelada, tá certo? Para parar o cozimento. É o choque térmico, o famoso choque térmico. Então aqui a minha água ferveu, eu desliguei o fogo, deixo ela um pouquinho, um fogo mais brando. Tem uma vagem aqui. Não importa, você pode cozinhar na mesma água, tá? Os legumes. Põe uma vagem. Tempo de cocção, pessoal, de 3 a 8 minutos, dependendo do ponto que você queira os seus legumes. A vagem é um legume mais mole, né? Então é só um susto mesmo na água quente. E aí a gente já pode mexer e depois a gente já pode tirar ele e já jogar na água gelada, tá? Ó, aqui a gente já mergulha ele na água gelada. Esse tipo de cozimento é um dos 5 mais utilizados na gastronomia, né? Nós temos também a vapor, temos o papelote, temos cozido na grelha, e aí cada tipo tem o seu truque particular. Ali eu vou deixar um pouquinho, tá? Até parar o cozimento. Enquanto isso eu já jogo a minha cenoura também, ó. A cenoura é um legume mais firme, então a gente deixa ele um pouquinho mais. Enquanto isso eu vou escorrer aqui e a gente já volta para tirar a cenoura também. Aqui já deu os nossos 3 minutos, tá? Eu quero a cenoura num ponto mais firme, então eu já vou tirar ela. Dá para notar que a cor dela, por conta da adição do vinagre, já ficou mais viva. E ela vai ficar mais bonita ainda depois que a gente jogar ela na nossa água gelada. Se você não tiver gelo suficiente para colocar, pode ser uma água em temperatura ambiente. O importante é dar o choque térmico, tá? Tirar da água quente e jogar numa água com temperatura diferente. Bom, pessoal, esse foi o Dicas do Chefe de hoje. Dá para notar aí no vídeo que a coloração dele está bem firme, está bem forte, tá? Mantém os nutrientes também. Espero que vocês tenham gostado e dê um like aí no vídeo e se inscreva no canal para vocês receberem todas as notificações de quando a gente lançar alguma coisa nova, certo? Até mais! Espero que vocês tenham aprendido essas dicas que para mim são excelentes. E agora a gente volta para cá com o nosso pão de torresmo. Depois que passou-se 15 minutos, mais ou menos, que era o descanso, a gente vai dividir essa massa em 2 pedaços, certo? Então, um pedaço eu vou colocar aqui na minha bancada. Vou abrir. Aqui eu tenho o meu torresmo. Você fala, nossa, mas que torresmo é esse? Isso aqui eu bati no processador. Eu fiz o torresmo e aí eu bato ele no processador para ele ficar desse jeito. Ou se você não tiver processador, você vai picar ele na faca bem miudinho. E o outro ingrediente que eu tenho nessa bancada é a própria gordura que soltou desse torresmo, dessa fritura. E aí ela vai servir como a minha gordura de folhamento, vamos dizer assim, que ele é um pão semi-folhado. Então agora que eu fiz o oval aqui da massa, eu vou com o meu rolo de massa, vou abrindo a massa. Ó, extremamente fácil, é uma massa fácil, barata. Você tem que deixar ela comprida e mais para retangular. Solta a massa da sua bancada. Aí você vai pegar essa gordura e vai passar em toda a superfície dessa massa. Lembrando que essa quantidade de gordura você tem que dividir em 2 partes, porque você tem metade da massa ainda para fazer. A mesma coisa com o torresmo, que é a metade da quantidade também, porque você ainda tem metade para ser colocada no restante da massa. Aí eu vou abrir.
Chefe, eu gosto de mais torresmo, fica à vontade. Pode colocar mais, isso não atrapalha o processo de fermentação, mas na minha opinião, essa quantidade é suficiente. Aí eu vou pegar a massa e vou dobrar ao meio aqui, ó. Como se fosse um envelope, uma carta. Vou separar em duas partes. Uma parte eu vou deixar aqui e a outra eu vou pôr no centro da minha bancada. Vou jogar um pouquinho de farinha e com o rolo eu vou abrir novamente. Viro a minha massa. Se isso acontecer, que é furar, não tem problema. Enfarinha novamente e vamos abrir. Isso vai me dar um processo de folhagem dessa massa. Fiz uma vez isso, vou fazer para cá. Vamos repetir? Daqui para cá. Mais um pouquinho de farinha. Eu viro a minha massa, tá vendo que ela ficou um quadradinho? E eu vou abrir novamente na outra posição invertida. Pode virar, sempre acertando e esticando essa massa. Por enquanto, esse é o primeiro passo do processo de formato do seu pão. É isso que eu quero. Eu quero um retângulo para que eu dê andamento na minha receita. Bom, feito esse formato, com o auxílio de uma faca, eu vou cortar uns retângulos aqui assim, ó. Não precisa se preocupar, nós estamos fazendo uma panificação artesanal, não precisa ficar preocupado com medida. Estica um pouquinho a massa e nós vamos girar ela. Nós vamos fazer isso com todas as tirinhas que a gente fez, os cortes. Você tá vendo que essa trancinha, né, que eu tô fazendo, ela expõe o torresmo que ficou entre as camadas que a gente abriu. Aí eu vou unir as pontas. Ó. Uniu as pontas. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Fazendo bem fácil para vocês entenderem. Vai girando. E a ponta final eu jogo para baixo. É isso. Ela fica parecendo uma rosa. Ela vai para a forma nesse jeito, vai crescer mais 30 minutos e aí você vai pincelar com o ovo batido, né? E se você quiser um plus, pode colocar um pouco mais de torresmo depois que você pincelar essa gema por cima do seu pão de torresmo. Forno 180 graus, pré-aquecido para o resto da sua vida. Nunca você vai utilizar um forno que esteja frio para nada na sua vida. Então, um forno a 180 graus, 25 minutos é o tempo suficiente para assar esse pão. Isso após o processo de crescimento, que vai demorar agora 30 minutos. Pessoal, os pães estão no forno. Depois de 10 minutos de que você está assando, você pode abrir já esse forno. Eu tenho um forno industrial aqui, mas isso nada impede de você estar fazendo um forno convencional no seu forno elétrico ou a gás. Os tempos são iguais, tá?
Então você não precisa se preocupar com isso. 180 graus, pré-aquecido, 25 minutos aproximadamente é o tempo ideal para que ele fique prontinho e assado. Aqui eu fiz dois formatos, um pouco maior, uma rosa maior, como eu mostrei no início da aula, e agora também pãezinhos um pouquinho menores. Esse é o resultado de 45 minutos de receita aproximadamente. Um pão extremamente rápido, extremamente fácil, bonito e vamos conferir se ele está delicioso. Como eu falei, uma cerveja super acompanha esse pão de torresmo. Aqui é uma cerveja de trigo de um rapaz, um amigo meu, do Franklin, inclusive da minha cidade, de Barretos. E olha isso, isso aqui é uma fermentação bem feita. Tá vendo? Se chama alvéolos, né? Que é onde a massa mostra que está bem assada e que foi bem fermentada, essas bolinhas, né? Esse pão, ele precisa descansar, todos os pães, na verdade, depois que sai do forno, 15 minutos para a gente começar a comer. Mas, chefe, eu quero um pão quente. Como que eu faço para comer pão quente, então, se eu espero 15 minutos para ele esfriar? Porque ele precisa desse tempo, gente, para continuar a cocção. O fato dele ter saído do forno, ainda o processo de assar continua. Então, se eu corto esse pão antes desse tempo de esfriar, parece que o teu pão ficou embatumado. Você fala, o meu pão ficou duro, ficou solado. E na verdade é porque ele não tinha concluído o processo de cocção dele ainda, certo? Então, segura as lombrigas e não parta o pão antes que ele esfrie. Depois você reaquece ele, aí não tem problema nenhum, aí você pode cortar. Esfria e depois reaquece. Gente, aproveite enquanto a gente vai se deliciando com o nosso pão de torresmo, tomando uma cervejinha, porque chefe também é filho de Deus. E a gente vai dando seus likes na nossa página, no nosso canal do YouTube. Assista, compartilhe e nos ajude a divulgar aquilo que eu mais amo fazer, que é cozinhar. Um brinde para vocês.